Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 30 de abril de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirmado presente no sistema de parte, eu vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral do patrono está presente. Então, começando com o processo de Nardinha Agroindustrial Limitada, recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, é recurso ordinário, uma única acusação fiscal, deixar de pagar o ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas indevidamente consideradas como isentas. Trata-se de saída de levedura seca, mercadoria tributada, a qual o interessado informou estar amparado por isenção, previsto no artigo 41, anexo 1 do regulamento. Ocorre que no momento da saída estão ausentes os requisitos para aplicação da mencionada isenção. A decisão primeira instância julgou procedente o auto de infração, inconformar que decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações: a análise da decisão recorrida, insubsistência da autuação fiscal, ilegalidade da aplicação dos juros de mora na atualização da base de cálculo da multa, a partir do fato gerador da obrigação principal, a aplicação da multa em valor superior ao tributo, ultraje ao princípio do não confisco. Por fim, requer o cancelamento integral do AIM, ou afastar dessa hipótese reconhecimento do efeito confiscatório da multa punitiva, relevando-a ou reduzindo-a, sem prejuízo do reconhecimento da ilegalidade da excesso de juros sobre o principal, como fator de atualização monetária na composição da base de cálculo da multa aplicada, bem como a aplicação dos juros sobre a multa a partir do segundo mês subsequente à lavatura do AIM. A doutora Interpretação Fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. Há protesto de sustentação oral expressamente requerido nos termos da Lei 13.457 de 2009. Então, interrompo agora o relatório. Doutor Zé Rosa, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigado, é uma honra estar presente nesta Câmara. O tempo passa muito rápido, né? Depois de 31 anos trabalhando na Fazenda, já faz 10 anos que eu me aposentei, nem parece, né? 10 anos que eu sou aposentado. Eu não apareço muito no TIT, porque às vezes algumas empresas me procuram e eu tenho um jeito meu de assim, olha, quando eu entendo que é sonegação mesmo, eu nem entro em cena. Então, são poucos autos que eu me disponho a fazer parecer essas coisas. E este aqui é um auto que, com todo respeito, acho que a Fazenda pisou um pouco pesado, a Fazenda escorregou um pouco. E, veja só, eu vou dizer, e para facilitar, eu vou indicar pelo próprio recurso da empresa, se alguém quiser acompanhar, vou indicar as folhas do recurso onde estão os pontos em que a gente entende que, mesmo cada um de per si, seria suficiente para mostrar a fragilidade do auto, né? São 19 pontos, eu vou fazer bem rapidinho, bem objetivamente. Olha, começando o recurso da empresa, a folhas 4168, folhas 4.168, eu começo daí dizendo o seguinte: o primeiro ponto, veja só, o racional da decisão de primeira instância. Houve uma autuação, uma fiscalização numa empresa chamada ICC, que trabalha com insumos para rações animais, e essa empresa ICC compra levedura de cerveja e de cana. E ela fabrica insumos que vão para a ração tanto de PET como de agro. Ração agro isenta, ração PET tributada. Então, fiscalizando essa empresa, daí o fisco deflagrou nos fornecedores de levedura de cerveja. Levedura de cerveja normalmente é ração PET. Agora, levedura de cana pode servir para um ou para outro, não é? Então, foi um reflexo da fiscalização da empresa chamada ICC
E aí, primeiro ponto que a gente levanta, folhas 4168, disse a decisão recorrida. Conclui-se, portanto, que ao remetente, ao autuado aqui, se faz necessário perseguir o caminho percorrido pelo produto que vendeu e saber qual o destino ou a destinação que ele efetivamente teve. De vez que, se não cumpridas as exigências explicitadas para isenção, a mesma deixa de existir. Ora, não estamos falando daquele caso de açúcar da década de 80 e 90, que falava, eu vendi FOB, mas botou uma empresa lá do sertão de Pernambuco e jogou aqui no mercado paulista sem nota daí, não é? E não tem comprovação. Não, não é o caso da venda FOB do passado. Aqui já se sabe para onde foi, não é? Exatamente, né? Agora, a empresa destinatária, ela fabricava também insumos que vendia para indústrias de ração PET e indústria de ração animal. Agora, não bastava saber, então, o destinatário, não bastava saber aonde chegava a mercadoria, e sim como é que foi processada lá, para um ou para outro, né? Então, primeiro ponto que a gente levanta é, com todo respeito, o absurdo desse racional da decisão de primeira instância. O remetente se faz necessário perseguir o caminho percorrido pelo produto, entendemos que isso não seria jurídico. Segundo ponto, folhas 4169, registre-se que os pedidos de compra encaminhados pela empresa adquirente estão nos autos, folha 461 a 578, foram formalizados com a tributação do ICMS zerada, indicando expressamente que o produto a ser adquirido tem destinação para uso agropecuário, enquadrado na hipótese de isenção do anexo 41. Os pedidos estão nos autos, então o comprador grafou no produto, tributação de ICMS zero, porque é para a linha agro. Folhas 4170, terceiro ponto. A nota fiscal da empresa de venda indica o pedido de compra, onde está a tributação zerada, diz isento de ICMS e dá o número do pedido do cliente em cada nota fiscal. Na mesma página 4170, número 4, isso aqui é importantíssimo. A lei paulista diz no artigo 9º, lei 6374, e depois está repetido no regulamento. Artigo 9º, inciso 10, são responsáveis pelo pagamento do imposto devido a pessoa que, tendo recebido mercadoria ou serviço beneficiados com isenção ou não incidência, sob determinado requisito, não lhes dê a correta destinação ou lhes desvirtue a finalidade, fecha aspas. Acho que não precisa nem comentar, né? Se alguém desvirtua a finalidade lá na frente, esse é que deve pagar. E não é responsabilidade solidária, é responsabilidade direta. Quem desvirtua a finalidade é que deve pagar. Folhas 4171, ponto número 5. Você pega lá no auto de infração, pega na folhas 11 o relato circunstanciado, a acusação é genérica. Ela se baseia no fato de que o destinatário, a empresa adquirente fabrica produtos que também são utilizados na fabricação de ração para animais domésticos. Ora, eu vendo um produto para uma empresa que faz insumos para ração PET e ração agro. Ela me diz, a levedura de cana vai ser para produto agro, não é? Agora, eu tenho que tributar aí, não é? E o fisco vem autuando com essa acusação genérica. Pois é, mas esse produto também serve para a linha PET. Cadê a prova? Quer dizer, a prova negativa, a gente tem que fazer a prova, não é? Então, veja lá na acusação. Foi acusado porque esse produto também serve para a linha PET. Número 6. A acusação escolhe um produto, coloca lá no alto o tal Brewers EXL, coloca lá folhas 352 a 353. Aqui, ó, esse produto é para PET. Quem faz esse produto é o fornecedor, é o cliente. Ele faz 18 produtos. Alguns são para linha PET
E aí a fiscalização escolhe um e coloca lá. Tá vendo? É para a linha PET. Mas veja lá, esse produto não tem levedura de cana, é levedura de cerveja, né? Então, as empresas que vendem levedura de cerveja foram autuadas também, ok? Levedura de cerveja é para a linha PET. Agora, esta levedura de cana foi para a linha agro, né? Então, o fisco usa como ícone da autuação esse produto Brewers, que é com ração, com levedura de cerveja. Então, penso que está distorcida a situação. Ponto número 7. A partir da linha da folha 4172 e 4173, no recurso, há um exemplo da embalagem da autuada. Veja a embalagem da autuada. Já está grafado lá a vaquinha, a galinha, o porquinho, a piscicultura, os produtos dela, da autuada, a levedura de cana, é para linha agro, é para usar para linha agro. Então, está lá esse nosso 7º ponto, né? 8º ponto. Veja, tem algumas coisas que não me caem bem no estômago, porque o fisco fala no relato. Inclusive, olha, tem de resposta à consulta que fala. Você tem dúvida, você pede uma declaração para o destinatário. A declaração do destinatário está nos autos, aliás, está no pedido, que é para ir com ICMS zero, porque é para linha agro e que tem a isenção. Nosso 8º ponto. A empresa adquirente emitiu uma declaração confirmando que os produtos não foram utilizados na fabricação de produtos destinados ao setor PET. Além disso, ressaltou que as aquisições específicas para o setor PET foram realizadas junto a outros fornecedores e foram sujeitos à incidência do ICMS. Sim, porque, inclusive, quando vende levedura de cerveja, já sabe que é para a linha PET, né? Agora, aqui é levedura de cana. A declaração está nos autos. O fisco simplesmente a ignorou. Aliás, você pode, desculpe, Vossas Excelências podem verificar a correlação entre nota fiscal e pedido, nota fiscal e pedido. E nono ponto, exatamente os produtos que são fabricados pela destinatária e que são tanto de PET como de agro. E aí está dissecado o exemplo que o fisco dá de uma ração que é com levedura de cerveja e não de cana. 10º ponto. Prova negativa. Atribuir à recorrente a tarefa de demonstrar o que foi feito com o produto lá do destinatário, isso aí é uma exigência, uma prova negativa, prova diabólica, algo estritamente vedado pela legislação e por várias decisões dos tribunais superiores, inclusive. 11º ponto. Uma coisa é você saber para que destinatário vai. Outra coisa é você, fornecedor, fiscalizar o destinatário para saber o que ele vai fazer com o produto lá. A recorrente não tem competência legal, a autuada, nem possibilidade jurídica e nem possibilidade fática de realizar um levantamento específico no cliente destinatário. O fisco estava fiscalizando ambas as empresas simultaneamente. Ele teria, então, condição de verificar se a levedura de cana, quando é que ela foi utilizada para ração PET, não é? Que a empresa disse que não. Agora, o fisco quer que a gente diga, não, você mentiu, eu vou aí entrar na sua empresa para ver onde em que processo produtivo você vai usar o meu produto, né? 12º ponto. Olha, muito importante. A declaração foi firmada pelo destinatário. É só juntar pedido, nota fiscal e declaração. O que mais poderia ser exigido do fornecedor?
Então, a consistência entre pedido, nota fiscal e declaração é o nosso 12º ponto. 13º ponto, coloca-se aqui várias respostas à consulta, né? Tem situações em que você precisa saber o que o destinatário... Na submissão tributária acontece, ele vai usar como insumo ou vai revender e tal, né? Aí a consultoria tributária sugere, você pode pedir uma declaração, né? Então, a gente coloca várias respostas à consulta aqui, onde exatamente se a resposta... ele pode... Você pode pedir uma declaração dele. Aliás, a declaração está no próprio pedido já, né? Que fala a declaração é o imposto desonerado, porque é para a linha PET, né? Para a linha PET. Artigo 11, inciso 10 do regulamento, repete aquilo que eu falei da lei, mas está na própria lei. Número 14, ponto número 14. Na fiscalização do destinatário, o fisco pega o que ela vende para um e para outro e autua de novo. Mas peraí, Zé, o produto não tem número de fabricação ali, mas você sabe que é o mesmo. Na fiscalização da ICC, que é o cliente, eles têm relacionamento comercial, então, claro, trocam informações. Peraí, o fisco autuou aí, de novo. Autuou lá, de novo, né? Então, exige imposto e multa no destinatário ICC por saídas de extrato de levedura, parede celular de levedura e diferentes tipos de levedura inativa. Isso está no alto da ICC. E você lá não tem evidências de que foi excluído, que já foi autuado aqui. E beleza. Levedura de cana foi para a linha agro. Tributa aqui, tributa lá de novo, né? Agora, é o nosso ponto número 15. Será que isso aqui pode ser também para a linha PET? Quem lá na frente usar para a linha PET vai tributar, não é isso? Vai tributar. E aí, qual é o problema do erário aí? Nós queremos cobrar 2 vezes, é isso? E até daquilo que vai para a linha agro, que eles entram, nós queremos cobrar? Quem pegar um insumo, porventura, pegar uma levedura de cana e usar na linha agro, vai ter que tributar, porque a linha, usar na linha PET, vai ter que tributar. Então, aí está ressalvado o erário. 16º ponto, estou chegando no fim, a portaria SRE 51/2023 de controle de qualidade. Aqui, não há falta de pagamento, tem ausência de dolo, fraude ou simulação. A declaração do destinatário quanto à não utilização linha PET. Então, a fiscalização não está prejudicada em hipótese nenhuma. Essa portaria do controle de qualidade, que tenta chamar o fisco ao bom senso, né, e à conformidade, eu acho que também tem razão de ser lembrada. Número 17. Conformidade fiscal, lei 1320. Vai ter de se vender para alguém lá na frente, vender para a linha PET, vai ter que destacar. Isso garante o ICMS ao longo da cadeia. Essa abordagem proporciona, aspas, segurança jurídica pela objetividade e coerência na aplicação da legislação tributária. Lei Complementar 1320/2018, conformidade fiscal, bandeira que o fisco paulista tem levantado com muita sabedoria ultimamente. Penúltimo ponto, 18. CTN, Código Tributário Nacional. Parece que é o artigo 112, em caso de dúvida na legislação tributária, que se aplique de maneira mais favorável ao acusado, né? Veja só, inclusive dúvida quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade. Está aí, se alguém desvirtuou, foi o destinatário, depois que ele alegou que ia usar em ração agro, e se alguém desvirtuou, foi ele. Então, o artigo 9º da Lei Paulista, vamos, então, analisar de acordo com o CTN em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade. 18º ponto, aliás, agora é o penúltimo, desculpe, decisões do STJ.
A empresa colocou aqui 4 decisões do STJ. Uma delas é assim, aspas, constitui delírio a exigência de perene fiscalização pelo vendedor da destinação final da mercadoria adquirida pertencente ao comprador, não é? Fecha aspas. E assim várias outras decisões do STJ no mesmo sentido. E finalizo, 19º, decisão do Tite, relator doutor Juliano de Pietro, que é o ilustre vice-presidente atual, falando sobre o mesmo assunto nesse sentido. Então, finalizo colocando esses pontos, peço que estão no recurso, foram pré-questionados desde o início, as provas estão nos autos e confiamos que essa Câmara vai analisar devidamente todas essas questões. Agradeço muito pela atenção. Obrigado. Está sem som, doutor Inácio. Ok. Agradeço, doutor Zé Rosa, pela objetividade e clareza de sempre. Vou passar o voto. A recorrente procede de análise da decisão recorrida, demonstrando seu inconformismo com o decidido, não havendo pedido de nulidade dela. Assim, cumpre o preceito da dilaticidade existente do processo civil. Não obstante os argumentos apresentados, embora válidos para a formação da convicção do julgador, no processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, a dilaticidade é atenuada como expôs o Dr. Fábio Henrique Bordin Cruz, no processo de 16.40.58.566/2016, perante a Câmara Superior. E o seguinte, sobre o outro giro, ainda que a dilaticidade seja a prova da natureza do recurso, o processo administrativo tributário rege pela Lei 13.457. Não se pode olvidar que nela não há disposição expressa acerca da obrigatoriedade que o recurso ordinário expressamente ataque os fundamentos da decisão recorrida não ser exigível ou atendimento ao requisito não previsto expressamente em lei. Deste modo, o cuidadoso patrono é recorrente em trazer as razões de seu inconformismo com a decisão primeira instância para a formação da convicção do julgador. No entanto, observa decidido pelo STJ no RESP 22.27856, relator ministro José Delgado. Destaque não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta ao seu exame, de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Assim, a presente decisão não necessariamente está limitada ao quanto decidido pelo julgado de primeira instância e nem pelas razões apresentadas pela autuada. Quanto à alegação de insubsistência da autuação fiscal, passo a expor meu entendimento. A autuada foi notificada pelo fisco a informar a base legal da isenção. Em resposta, o contribuinte informou que seria o artigo 41, inciso 8, anexo 1 do regulamento. A resposta à consulta tributária 27.203/2023, relativa a ICMS, insumos agropecuários de verduras secas e nativas, resultantes do processo de fabricação de etanol, expôs. Expõe que as levaduras nativas secas são adquiridas para a produção de ração animal, empregada em pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, conicultura, ranicultura ou sericultura, assim como para a alimentação de animais domésticos, além de serem direcionados para exportação. Explica que nas vendas de insumos à exportação é possível que o adquirente promova processos que, embora não alterem na sua composição, resultem em agregação de valor, tais como acondicionamento ou mistura para homogeneização. O importante diz o seguinte: inicialmente vale ressaltar que o solo consultivo já se manifestou em outras oportunidades, no sentido de que é possível designar por resíduo industrial aquilo que resta de qualquer substância que passou por um processo industrial. Entretanto, verifica-se que, por relato da consulente, que o resíduo industrial resultante do processo de produção de etanol é a vinhaça, que é possivelmente submetida a processo produtivo de secagem, com uma etapa de aquecimento para se tornar o material que se encontra em aspecto pastoso, mais concentrado, e outra etapa de secagem para aspersão de ar quente, resultando em produto novo, o material em pó, que é a levadura inativa seca. Assim, após passar por um processo industrial, a vinhaça torna-se produto novo, que não pode ser caracterizado como resíduo industrial. Por essa razão, o inciso 8, artigo 41, anexo 1 do regulamento, não abrange levedura seca inativa. Assim, não há qualquer mácula na autuação, uma vez que foi fundada na própria resposta do contribuinte e está de acordo com o entendimento exalado pela Consulta Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A partir da sua defesa, diversamente do informado ao fisco,
a autora passou a arguir a isenção prevista no artigo 141, inciso 5, anexo 1 do regulamento. Assim, a inovação foi trazida pelo contribuinte, não pelo fisco ou pelo julgador de primeira instância, que apareceu a referida matéria posta pelo autuado. O artigo 41, inciso 5, anexo 1 do regulamento dispõe isenções. Operações internas realizadas com insumos agropecuários a seguir indicados: ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, sendo o fabricante ou importador devidamente registrado no mapa, observado o disposto para primeiro com destinação exclusiva ao uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou silvicultura, desde que o produto esteja registrado no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando assim exigido, hipótese que o número do registro deverá ser indicado no documento fiscal, contém a rótula e etiqueta de identificação. Assim, a norma primeiramente lista os produtos que poderiam ser beneficiados pela isenção e após traz condicionantes para o referido benefício. Deste modo, antes de perquirir ou cumprimento das condições, dentre as quais a destinação dos produtos, há necessidade de verificar se o produto em questão se enquadra dentre aqueles que a norma listou. A citada resposta à consulta tributária 27203 de 2023 expôs. Observe que a levadura seca inativa foi classificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, como ingrediente vegetal para alimentação animal. Firme-se que os ingredientes de forma genérica não estão abrangidos no inciso 5 do artigo 41, anexo 1 do regulamento. Registre ainda que a classificação dos insumos empregados na fabricação da ração animal foge à competência desta consultoria tributária. No entanto, para a informação trazida pelo consulente de que a levadura seca inativa é fonte de proteínas e de vitaminas utilizada na composição da ração animal ou premix, com base no seu valor nutricional, é possível que a levadura seca inativa seja enquadrada como ingrediente do tipo suplemento, de acordo com a definição prevista no parágrafo 1º, artigo 41, anexo 1 do regulamento, segundo o qual o suplemento é um ingrediente ou mistura de ingredientes capaz de suprir a ração animal ou concentrado de vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitindo a inclusão de aditivos. Dessa forma, caso seja utilizado de fato como suplemento, a levedura inativa seca está abrangida pelo inciso 5, artigo 41, anexo 1 do regulamento, que lista como insumos agropecuários, ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo. Assim, a levedura inativa seca, no caso, a levedura seca de cana-açúcar, poderia ser enquadrada na norma isentiva se for utilizada de fato como suplemento. Para fins do benefício, o parágrafo 1º, artigo 41, anexo 1 do regulamento dispõe que, relativamente ao dispositivo 5, suplemento, ingrediente ou mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado com vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitindo a inclusão de aditivos. Portanto, suplemento é produto capaz de suprir a ração ou concentrado, que, por sua vez, constitui em ração animal. O suplemento pode ser o produto final, para consumo direto pelo destinatário, ou então ser utilizado em outros produtos, no caso, suprir a ração concentrada. Conforme de Plácio e Silva, suplemento é empregado na terminologia jurídica para designar tudo que lhe acresce ou que se condiciona a outra coisa, no sentido de complementar ou de suprir o que lhe falta. Nos outros produtos, consta que o produto é utilizado em ração animal e há registro no mapa. Assim, entende que o produto seja passível de isenção previsto no artigo 41, inciso 5, anexo 1 do regulamento, desde que haja cumprimento da condição de destinação exclusiva de uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou silvicultura. Conforme os referidos rótulos, tais produtos utilizados em ração animal para bovinicultura, aquicultura, avicultura e suinocultura, sem indicação para animais domésticos. Deste modo, em sua origem, o produto comercializado teria destinação exclusiva ao uso da pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou silvicultura. No entanto, o destinatário do produto também comercializa produtos de fabricação de alimentos para animais domésticos, reconhecido pela autuada, dos produtos da ICC destinados ao setor agropecuário, 14, apenas 7 deles podem ter alguma aplicação à fabricação de alimentos PET, ou seja, industrializa e comercializa produtos tanto para agropecuária como para animais domésticos. Ainda, o fato de o produto poder ser destinado para outros fins, que não agropecuária, é também reconhecido pela autuada, destinado à indústria alimentação animal, que utiliza para a produção de alimentos agropecuário, entre outros fins. Observe-se que já na citada resposta à consulta tributária 27203, 2023, expôs a possibilidade de leveduras secas inativas poderem ser utilizadas na alimentação de animais domésticos. Assim,
O produto pode ter destinação outra que não exclusiva, no uso da pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, conicultura, ranicultura ou silvicultura. Ainda acerca da resposta à consulta tributária 27.203, foi exposto. Convém salientar que o artigo 41, anexo 1, contempla as operações internas unicamente com produtos caracterizados como insumos agropecuários vinculados com o emprego na produção agropecuária, dentro da acepção econômica do termo produção encerra. Deste modo, o que assume relevância dentro do contexto de penalização atual é o resultado da atividade produtiva agropecuária, cujo fim não se esgota em si mesmo, mas sim no momento em que os frutos dela são colocados no mercado para o consumo. Recorda-se que é também entendimento social consultivo que alimentos e rações destinados a animais domésticos não estão abrangidos pelo benefício em questão. Desta forma, quando a levedura seca inativa resultante do processo de fabricação do etanol for destinada à alimentação de animais domésticos ou ao emprego da fabricação de ração de animais domésticos, ração PET, a operação não está beneficiada com isenção. Diz ainda, em outras palavras, a consulente não deverá aplicar isenção do que trata o referido inciso com relação aos produtos que se destinam a outras finalidades daquela ali indicadas ou cuja futura utilização não seja o seu conhecimento. Ressalta que o consulente poderá comprovar a destinação da levedura seca inativa para a fabricação de ração agropecuária por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a declaração dos seus clientes de que tais mercadorias terão a destinação exigidas por esse dispositivo no todo ou em parte. Portanto, resta saber se a autuada tinha conhecimento da futura utilização do produto. Nos pedidos de compras, objetivamente, o adquirente informa que o ICMS é zero. No entanto, não declara a destinação que daria aos produtos, diversamente da alegação de que seria devido à destinação agro, tratando de suposição da autuada, como também poder-se supor que a não tributação do ICMS fosse condição para a efetivação do pedido. A declaração destinatária é de 29/6/2023, ou seja, posterior ao início da fiscalização e das operações que são do período de 30/6/2019 a 30/1/2022. Não informa quais operações a que se refere e nem tais provas do quanto declarado, como de quais outros fornecedores foram adquiridos os produtos com tributação e que seriam destinados à linha PET. Deste modo, à época das operações, não há prova objetiva de que a autuada se alterou para o conhecimento da futura utilização dos produtos. Assim, quando a ocorrência do fatiador, não estavam presentes todas as condições para isenção. No caso dos clientes altos, o momento fatiador é a série de mercadorias nos termos do artigo 2º, inciso 1 da Lei 674. Neste momento, não estava satisfeita a condição da destinação exclusiva ao uso na agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, conicultura, ranicultura ou silicicultura, inclusive inoculante. Uma vez que, como exposto, o produto pode ter destinação diversa ao referido uso. Por si, o produto não tem tal destinação, pois é utilizar a fabricação de outros produtos por terceiros, que pode ter destinação diversa em razão de suas atividades empresariais, e a autuada não tinha conhecimento da futura utilização do produto, como sendo exclusiva para a referida destinação, pois nada havia expresso nesse sentido na época dos fatos. Assim, a referida condição não estava presente no momento fatiador, consequentemente, o aspecto material da isenção não estava satisfeito, não podendo a autuada tratar o produto em questão como todo ele destinado à produção de mercadorias isentas. O destinatário pode ser responsabilizado por desvio de finalidade, no entanto, tal fato não exclui necessariamente a responsabilidade de quem praticou o fatiador. Como exposto à época dos fatiadores, não havia nenhuma declaração de destinatários a notas fiscais, e mesmo assim, a autuada emitiu notas fiscais sem destaque do imposto. Assim, a responsabilidade direta é de quem praticou o fatiador quando observou-se na legislação. Note-se que a responsabilização prevista no artigo 9º, inciso 10 da 674, seria aplicável se houvesse falsidade da declaração. No entanto, no momento dos fatiadores, não havia qualquer declaração, e mesmo assim, a autuada emitiu notas fiscais sem destaque do imposto. A resposta à consulta tributária 211 de 2019, exposto sobre o artigo 11 do regulamento, cujo fundamento é o artigo 9º da Lei 674. Ressalta-se ainda que eventual falsidade da declaração prestada acarretará ao declarante e à consulente, conforme o caso, sem prejuízo das sanções previstas dentro das normas de direito aplicável, a atribuição da responsabilidade referida ao artigo 11 do regulamento. Repita-se que a declaração destinatária, é de 29/6/2023, ou seja, posterior ao início da fiscalização e das operações. Não informa quais operações que se refere, nem traz provas do quanto declarado. Nos pedidos de compra, objetivamente, o adquirente informa que o ICMS é zero, no entanto, não declara a destinação que daria aos produtos, diversamente da alegação de que seria destinado à destinação agro, tratando de
distribuição autuada, como também poder-se supor que a não tributação do semestre fosse condição para a efetivação do pedido. Deste modo, a época das operações não há prova objetiva de que a autuada se calculou para o conhecimento da futura utilização dos produtos. Relativamente à autuação destinatária, não há dupla penalização, nem bis em idem, pois a exigência não recai sobre os faturadores praticados pela autuada, mas sim pelo refiro destinado aos produtos, como exposto pela doutrina de habilitação fiscal, as folhas 42.22 a 42.23, itens 43 a 46. A pretendida aplicação da portaria SR 41/2023 não é aplicável, uma vez que houve a falta de pagamento de imposto, como imputado nos autos, não atendendo assim o inciso 1, artigo 1º da refere da portaria. A pretensão da autuada de como deveria ser a tributação no ciclo de produção de mercadorias isentas não é a que foi determinada pelo legislador das normas, mas sim, assim, os contribuintes não podem realizar a tributação de acordo com sua própria pretensão. O artigo 8º da Lei Complementar 939/2003 dispõe: a administração atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos. A recorrente invoca o artigo 8º para aplicação do artigo 9º, inciso 10 da Lei 67.4, já apreciado acima. No entanto, não indica quais os princípios elencados reforçariam tal pretensão. Assim, não se vislumbra razão para a alteração do entendimento já exposto contra o artigo 9º, inciso 10 da Lei 67.4. Quanto ao artigo 102 CTN, não me restam qualquer dúvidas para a procedência da legislação fiscal, conforme as razões apresentadas ao longo desse voto. Assim, não havendo dúvidas, não há fundamento para sua aplicação. A jurisprudência trazida pela recorrente não é vinculante à presente decisão e, ademais, há que se analisar as provas e circunstâncias de cada caso, sempre que no presente não vislumbra razão para a alteração do entendimento disposto acima. Tanto start não acolhe a pretensão recorrente. A matéria relativa à incidência de juros sobre a base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo DT 12.10.33.298/2011 da Câmara Superior de CITIT, que transcrevi aqui no meu voto. Assim, os juros exigidos no auto de infração são incidentes desde a prática de infração e a data da abertura, regulados pelo artigo 9º, artigo 85 da Lei 74, que não se confunde com os juros incidentes após a sua lavratura, caso não haja o regular recolhimento previsto em outro título da Lei 674, inciso 2, artigo 96, novena assim, razão pelo pretendido recálculo. A atualização da base de cálculo da multa também está pacificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante da súmula perante os órgãos desse título. Tanto start não ocorre a pretensão recorrente. Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, a matéria está pacificada na Câmara Superior desse título. Adota o entendimento exposto pelo processo DRT 8, 4042, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui no meu voto. Tanto start não ocorre a pretensão recorrente. Concluí meu voto, conheço e nego o provimento de recurso ordinário. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Doutor Inácio, Sim, doutor posso Zé Roberto. levantar uma questão Claro, de fato? pode. Apenas com todo respeito, dizer que a questão do exemplo colocado pela fiscalização, né, que é um determinado produto, que ela colocou como exemplo, esse produto é de levedura de cerveja, isso não foi abordado. E o fato de ter no pedido uma tributação zerada, não é? Havia um relacionamento comercial intenso entre a autuada e o destinatário. Vossa Excelência coloca que isso pode gerar a suposição que no pedido teria sido colocado isso apenas como condição para a compra, ou seja, só compraria se não houvesse ICMS. Me parece uma suposição um pouco pesada, né? Porque daí haveria uma indução à sonegação do fornecedor pelo próprio, no pedido, né? No pedido. Apenas isso, então, me parece que a autuada entende que isso era
O motivo exatamente por causa da isenção. Entre um artigo e outro da isenção, acho que isso já está superado, nem o fisco levou por esse ponto, levou pelo problema da destinação posterior, de suposta destinação posterior. Então, apenas isso, dizer que quando está o ICMS zerado no pedido, me parece pesado intuir que isso seria uma falsidade do destinatário, gerando ou impondo ao fornecedor uma atividade sonegatória. Era só isso. Obrigado. Ok, doutor Zé Rosa. Só para comentar, em relação aos exemplos do fisco, eu não abordei meu voto porque, para mim, não é relevante isso. O que é relevante é a possibilidade do produto poder ter destinação à linha PET. É a possibilidade. Né? Com relação ao pedido com a tributação zero, eu não faço uma afirmação, faço uma suposição, da mesma forma que, para mim, né, o contribuinte fez a suposição que, ao colocar a tributação zero, o artigo 41, supostamente já estaria declarado que seria para a linha agropecuária. Tá? Objetivamente, não há uma declaração formal à época dos fatos nesse sentido. Então, essa tributação zero poderia ter vários significados, dentre os quais aquele que eu coloquei no meu voto, mas não é uma afirmação. O que eu estou colocando no meu voto, que poderia ter várias outras ilações que não necessariamente, ao colocar a tributação zero, significaria automaticamente que o destinatário estaria declarando que todo o produto seria para a linha agropecuária. Foi nesse sentido, não é uma afirmação, nenhuma categoria nesse sentido. Foi só uma ilação da mesma forma que eu entendi que a suposição de que isso bastaria para se considerar uma declaração destinatária que iria para a linha agropecuária. Só nesse sentido. Mas, de qualquer forma, agradeço ao doutor Zé Rosa pelas observações. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, então todos os juízes já confirmaram a presença, eu vou iniciar a votação. Doutor Eduardo? Muito bem, encerrada a votação. Então, o recurso originário de Nardini Agroindustrial Limitada foi conhecido e não provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença do doutor Zé Rosa. Um bom dia. Bom dia, boa sessão a todos. Então. Passar para o processo de indústria de bebidas Pirassununga, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Carlos Henrique nos apresenta os autos. Ok, presidente, muito obrigado. Bom dia a todos novamente. O auto é composto de 3 infrações. A primeira acreditou-se indevidamente de ICMS no montante tal. No período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, decorrente de escriturações de documentos fiscais que não atendam às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do Regulamento do ICMS. As referidas notas fiscais de emissão atribuídas a Martins Cabral Comércio Atacadista de Embalagem de Bebidas Limitadas, CNPJ tal, final 04, que constou como estabelecida a Rua Matriz 50, Sala 105, Vila Santa Cruz, Duque Caxias, Rio de Janeiro, foram considerados inábeis para acobertar as operações, haja vista terem sido declarados inidôneos todos os documentos fiscais de emissão atribuída a esse estabelecimento.
faça a constatação de inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição. Artigo 30, inciso 3 do RICNES, conforme procedimento administrativo protocolado sob o número final 820. O item 2, creditou-se indevidamente no montante de tal no período de fevereiro 19 a junho 19, decorrente da escrituração de documentos fiscais que não atendem as condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do RICNES. As referidas aos nossos fiscais de emissão atribuída a Cabral Comércio e Distribuição de Embalagens Limitado, que constou como estabelecida a Rua Batata, 108, loja 33A, Rio de Janeiro, foram consideradas inábeis para cobertar as operações, haja vista terem sido declarados inidôneos por todos os documentos fiscais de emissão atribuídos a estabelecimento. Faça a constatação de inexistência de estabelecimento para qual foi concedida a inscrição, conforme procedimento administrativo protocolizado final 829. O item 3, escriturou irregularmente no livro de registro de entrada, em abril de 2019, na datas e valores, o valor de tanto, que não representa entrada de mercadoria no estabelecimento, uma vez que se trata de notas fiscais eletrônicas destinadas a outro contribuinte. As referidas notas fiscais têm emissão atribuída a MC Bebida Alimentos Limitada, EPP, final CNPJ 1000-07, que consta como estabelecida em Curitiba, Paraná, tendo como destinatário Cabral Comércio, Distribuição e Embalagem CNPJ tal, que consta como localizado no Rio de Janeiro. O recorrente apresentou defesa, a autoridade fiscal se manifestou rebatendo todos os argumentos da defesa, a decisão de primeira instância julgou procedente ou auto-infração, inconformada, ela apresentou o recurso ordinário, houve representação fiscal propugnada pelo não provimento de recurso ordinário e vieram conclusiva direto ao voto. Primeiramente, destaco que o presente auto-infração teve como ponto de partida a ordem de serviço final 22-5, que objetivou examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, a partir da constatação da idoneidade de todos os documentos fiscais de emissão atribuída à empresa Martins Cabral Comércio Atacadista de Embalagens e Bebidas, final do CPJ 04, e inscrição estadual, final 401, Rio de Janeiro, e Cabral Comércio Distribuidor de Embalagens Limitada, CNPJ tal, inscrição também, em face das informações contidas, respectivamente, dos processos do PCS, final 020 e 829, folhas 800 a 832, folhas 1493 e 1530, que restou constatada a inexistência dos estabelecimentos para os quais foram concedidas as inscrições, conforme inciso 3, artigo 44b da Lei 2.657, vai ter combinado com o artigo 60 do artigo 60, inciso 3, anexo da parte 2 da resolução da Cefaz. Devidamente apurado, mediante procedimento administrativo, precedentes do Estado do Rio de Janeiro, que, em consequência, em 19 de setembro de 2009, publicou no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a portaria SUFIS, número 621, de 18 de julho de 2009, cancelando a inscrição da empresa Martins Cabral Comércio Atacadista, Embalagem e Bebidas Limitada, desde 16 de 10 de 2018. E 27 de 1 de 2021, publicou no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a portaria SUFIS 1525, de 25 de janeiro de 2021, cancelando a inscrição estadual do contribuinte Cabral Comércio Distribuidor de Embalagem Limitada, desde o 4 de 2018, em razão de seu enquadramento no inciso 3, artigo 44b da Lei 2.657, combinado com o artigo 60, inciso 3 do anexo, sendo declarados inidôneos todos os documentos de emissão atribuída a essas empresas, dando a causa à expedição das notificações constadas nos autos, solicitando a prestação de informações e entrega de documentos, tendo mesmo prestado informações apresentadas nos livros e documentos que se encontram juntados. Os itens 1 e 2 versam acerca de crédito indevido e relativas notas fiscais emitidas pelas empresas Martins, Cabral e Cabral Comércio, que caracterizam infrações do artigo 36 da Lei 6.374, em razão dos documentos fiscais terem sido considerados inábeis para todos os fins de direito. A recorrente invoca a sua boa-fé para afastar as acusações. No entanto, a súmula 509, proferida pelo STJ, ao tratar da matéria, reconhece o direito ao aproveitamento do crédito do imposto ao comprador de boa-fé, desde que demonstre a veracidade das operações, da qual transcreva a súmula 509. Neste ponto, vale destacar que, como certamente invoca a representação fiscal em suas contrarrazões, à luz da referida súmula e de seus precedentes, a condição de comerciante de boa-fé está sujeita ao adimplemento cumulativo simultâneo de alguns requisitos, entre eles
A demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação das tratativas comerciais e da comprovação de transporte das mercadorias. Item B. A comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal do seu parceiro comercial e a existência de prova de pagamentos a empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Esse também é o entendimento vem sendo trilhado por esse egresso Tribunal de Impostos e Taxas. Acertadamente, também ressalta a representação fiscal que a recorrente já sofreu 61 autuações, que somam mais de 70 milhões, e que as infrações constantes do presente auto-infração identificam muitos e outros estados contra as razões apresentadas, foram 1.686, caracterizando a infração reiterada. Da análise das provas carreadas para os autos para a recorrente, com o objetivo de comprovar a veracidade das operações, conclui-se que essa não restou comprovada, pois 1. A documentação apresentada para a comprovação dos pagamentos é frágil, pois os pagamentos não coincidem com os valores com as notas fiscais e com os pedidos de compra e não comprova que os pagamentos efetuados saíram da conta bancária da recorrente e ingressaram na conta corrente do emitente no documento inidôneo. B. As informações relativas ao transporte não constarem as notas fiscais emitidas o que também torna inábil o documento inábil, nos termos do artigo 184, inciso 3 do RICS, uma vez que foi preenchido de forma que não permite identificar a operação. Embora a recorrente tenha apresentado consulta que fez os cadastros fiscais com o intuito de comprovar que os fornecedores estavam aptos a emitir as notas fiscais eletrônicas, tais consultas não excluem a responsabilidade tributária, eis que, por si só, não são capazes de comprovar a veracidade das operações. Isso porque, especificamente nos artigos 20 e 21 da Lei 6.374, que tratam da cassação, da suspensão e da nulidade da inscrição estadual dos contribuintes, estão disciplinados especialmente no RIGMS e na Portaria CAT 95 de 2005, e nos termos da cláusula 6ª do ajuste CINEF 07/2005, por ocasião da recepção de cada nota fiscal pela Secretaria da Fazenda. Para fins de autorização de uso, é feita uma validação de forma e o fato da empresa estar com o uso da nota fiscal autorizada pela Cefaz não representa atestado de idoneidade, pois não é ato constitutivo de direito, podendo a Fazenda rever as operações não verídicas e declarar documentos que amparam como inidôneos. Por conseguinte, não tendo atendido as condições previstas no artigo 59 e 61 do RICMS, não há imposto a ser compensado pela recorrente, pois como o imposto não foi comprovadamente pago, nos termos do artigo 61 do RICMS, na etapa anterior, não é possível a tomada do crédito. Em relação ao item 3, a recorrente infringiu o artigo 214 do RICMS, reportando-se tal item, a infração caracterizada pela escrituração irregular de duas notas fiscais em nome de MC Bebidas e Alimentos Limitada EPP, CNPJ final 07, que consta como localizada em Curitiba e que, sem qualquer evidência, se caracterizar como operação triangular entre as partes. No tocante à alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e não confisca em relação à multa aplicada, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento desse Tribunal Administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da 13457, ressalvadas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou por decisão definitiva do STF em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo certo que o agente administrativo aqui, nos termos da lei, meu entendimento é no sentido que a legislação tributária em vigor é vinculante para a atividade de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar a sua aplicação, haja vista que o órgão de julgamento e o fiscal estão vinculados em lei à obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se falar em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. Deste modo, as multas, sendo de caráter coercitivo, visam estimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas às hipóteses dos autos. As multas aplicadas estão previstas em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da 6.374, não havendo que se discutir acerca de seu montante, bem como a atualização do seu valor básico, que é objeto da súmula 13 de 2018 desse egresso tribunal, da qual transcrevo. É legítima, portanto, a incidência dos juros diários nos termos do artigo 96 da 6.374, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados por ferir ao princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa.
somente para o controle de inconstitucionalidade das leis. Essas questões da legislação estadual e eventual excesso devem ser discutidas no Poder Judiciário. No tocante aos cálculos de juros como base de cálculo da taxa Selic acumulada, não tem razão a recorrente, pois o percentual de juros foi corretamente aplicado de acordo com a disciplina dada pelo artigo 7º do Decreto 62.761, que regulamentou o 16.497, tendo a taxa de juros mensal equivalente à taxa Selic adotada pela legislação federal. Passou a ser aplicável aos débitos tributários do Estado de São Paulo a partir de 1º de novembro de 2017. Portanto, não há qualquer alteração a ser realizada nos cálculos do auto de infração. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a íntegra a decisão proferida em sério julgamento de defesa. Assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Pediria apenas para fazer o registro do voto. Ok. Registrado, presidente. Obrigado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Indústrias e Bebidas Pirassununga Limitada foi conhecido e não provido. Passar para o processo de Ferramentaria Itupeva Comércio e Indústria Limitada, recurso ordinário, relator doutor Rafael. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Rafael nos apresenta os autos. Doutor Inácio, o voto já estava disponível. Sim. Trata-se de recurso ordinário interposto pela recorrente, Ferramentaria Itupeva, contra a decisão de primeira instância administrativa, que julgou integralmente o precedente UAIN 5023-694-5, que relata a acusação de crédito indevido de ICMS em razão da escrituração de documentos fiscais inidôneos supostamente emitidos pela Contatos AG Industrial Eireli, que foi considerada inexistente que foram considerados inidôneos, emitidos documentos a partir de 29 de 2016, em virtude da constatação de simulação da existência do estabelecimento da empresa, conforme apurado no processo administrativo da criação de unidade, final 851. Regularmente notificada, autuada a apresentação de impugnação, a FRE apresentou manifestação fiscal, a unidade de julgamento de Bauru julgou integralmente o precedente UAIN, conforme a ementa, falada aqui no processo. Inconformada, a recorrente apresentou recurso ordinário, no qual alega, em apertada de síntese, ela faz aqui 6 alegações que eu vou discorrer ao longo do voto. Em resumo, esse é o relatório. Passar ao voto, né? Como eu disse, trata-se de recurso ordinário. A acusação é de crédito indevido de ICMS através da escrituração de documentos fiscais declarados indôneos em razão de concessão de nulidade em inscrição estadual, conforme apurado por processo administrativo de declaração de nulidade. A matéria é conseguida no âmbito desse tribunal e se resolve pelo uso das provas. Visando afastar a acusação que lhe foi imputada, a recorrente invoca a aplicação do quanto disposto na súmula 509 da STJ e traz elementos de prova visando demonstrar que é comerciante de boa-fé e, portanto, deve ser garantido o seu direito ao acreditamento de ICMS consoante disposto na referida súmula. A jurisprudência deste tribunal tem assentado o entendimento de que o reconhecimento da condição de comerciante de boa-fé depende do atendimento simultâneo e cumulativo de 3 requisitos: demonstração da veracidade da operação de compra e venda, inclusive com a apresentação das suas tratativas comerciais e comprovação do transporte das mercadorias; comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal de sua parceria comercial e existência de provas de pagamento a empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Como forma de demonstrar sua boa-fé,
A contribuinte traz foto de 2 caminhões de sua propriedade, bem como respectivos certificados de registro e licenciamento de veículo. Afirma, em sua defesa e seu recurso ordinário, que o transporte foi realizado, em sua grande maioria, pelos veículos da própria empresa e que haveria no processo os comprovantes de passagem de pedágio demonstrando o trajeto realizado no transporte. Traz ainda conjunto de documentos relativos à amostra de 7 notas fiscais objeto da autuação, contendo nota fiscal, comprovante de transação bancária, livro registro de entradas, ordem de compra, e-mails, livro razão, relatório de movimentação de materiais. Eu listo aqui as 7 notas que foram objetos da amostra trazida como prova pela recorrente, com a indicação das respectivas folhas. A análise do conjunto probatório carreado aos autos pela recorrente não é capaz de demonstrar sua boa-fé à luz da jurisprudência desse tribunal. Explico. Relativamente à exigência de comprovação de que a contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal do seu parceiro comercial, a contribuinte não traz nenhum documento a seu favor, limitando-se a argumentar que a autorização pela Secretaria da Fazenda para emissão de nota fiscal eletrônica por parte da fornecedora seria a comprovação suficiente de sua regularidade cadastral. Tal argumentação não socorre à autuada, uma vez que, conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 10º da Portaria CAT 162 de 2008, a autorização de uso de nota fiscal eletrônica concedida pela Secretaria da Fazenda não implica a validação das informações contidas na NFE, sendo considerada inidônea aquela que tiver sido emitida com dolo, fraude, simulação ou erro que implique não pagamento do imposto ou vantagem indevida. Transcreva aqui os parágrafos da referida portaria. Relativamente à exigência de comprovação da veracidade das operações de compra e venda, a recorrente também não foi capaz de lograr êxito, em especial no que diz respeito à comprovação do efetivo transporte das mercadorias. Primeiramente, porque, diferentemente do alegado em sua defesa e em seu recurso ordinário, a contribuinte não juntou ao processo os comprovantes de passagem de pedágio dos veículos que supostamente teriam realizado o transporte das mercadorias. Além disso, das 7 notas fiscais colacionadas pela recorrente em seu conjunto probatório, 4 não possuem indicação do veículo transportador, listo aqui as 4. E 3 indicavam no campo de informações fundamentais veículo diverso daqueles apontados como de propriedade da recorrente. Considerando que a recorrente afirma que a maior parte dos transportes foi realizado pelos veículos indicados da própria recorrente, é de se espantar que 40% da amostra exercida por ela indique veículo diverso daqueles por ela apontados. É de se espantar ainda a contradição nas afirmações da própria recorrente, que, ao ser questionada pela fiscalização, afirmou que o transporte das mercadorias foi realizado pela fornecedora, folhas 20 e 771, mas em sua defesa em recurso ordinário, afirma que a maioria dos transportes foi realizada por seus próprios veículos. Desse modo, entendo que as informações trazidas pela recorrente para demonstrar o transporte das mercadorias lhe fizeram um desserviço, aumentando ainda mais as dúvidas acerca da veracidade do transporte e, portanto, da veracidade das operações de compra e venda. Os demais elementos trazidos pela recorrente para comprovar a veracidade das operações de compra e venda padecem do mesmo vício que os elementos trazidos para comprovar o pagamento das operações do fornecedor, ou seja, a não comprovação da veracidade da totalidade das operações. O demonstrativo 1, folhas 12 a 15, traz uma relação de 93 documentos fiscais, supostamente emitidos pela Contato AG Industrial Eli, e escriturados pela atuada com provento de crédito, que foram objeto de glosa no AINHAS Verdial. Por sua vez, a contribuinte traz uma amostra de 7 operações, equivalente a 7,5% das operações glosadas, no intuito de comprovar sua boa-fé. A Câmara Superior desse TIT já se posicionou no sentido de que a comprovação parcial do pagamento das operações de compra e venda, objeto da autuação, não é capaz de demonstrar a boa-fé do adquirente de mercadorias. O princípio da boa-fé deve ser observado à luz do comportamento do contribuinte, de modo que não é possível sua aferição parcial. Nesse sentido, eu trago o texto da decisão por feita nos processos DRT 5, 484-935 de 2016, recurso especial, voto pela autoria da doutora Cacila Peixoto. E aqui eu grifo, da necessidade das provas de pagamento de todas as operações questionadas, e também que a comprovação do pagamento integral de todas, que é necessário o comprovante de pagamento integral de todas as operações questionadas, não somente uma parte delas. Desse modo, é de se concluir, a partir da análise do conjunto probatório, que a recorrente não logrou êxito em demonstrar sua condição de adquirente de boa-fé, estando perfeitamente caracterizada a infração de creditamento indevido decorrente da escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos
em razão da constatação de nulidade na inscrição estadual da suposta emitente Contatos AG Irelia, conforme apurado no processo administrativo de declaração de nulidade final 851. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário interposto e a ele nego o provimento, mantendo integralmente o AIN exordial. É como voto, presidente. Agradeço ao Dr. Rafael. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Voto registrado. Obrigado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Ferramentaria Itupeva Comércio e Indústria Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Podemos, então, encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 30 de abril de 2024. Eu agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.